Bom, então, bom dia a todos, não é? Gostaria de fazer uma saudação a todos os nossos membros convidados que aqui estão para darmos início à arguição da defesa de tese do nosso candidato Rodrigo Guimarães Motto, né, que hoje apresenta a sua defesa, tendo em vista a obtenção do seu título de doutorado em administração, não é? Quero agradecer de forma particular, não é, a nossos convidados externos, não é, professor Cláudio Filizone, do Programa de Provar da USP, professor Marcos Cobra, não é, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, professor Vico, não é, professor titular aqui da PUC de São Paulo, e o professor Márcio Cunioche, que hoje, inclusive, está fazendo a gestão acadêmica também na Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo. A todos vocês, o meu muito obrigada, e vamos agora, não é, tentar recuperar de uma certa forma esse tempo de espera que tivemos, né, antes deste início, e eu gostaria de passar a palavra ao nosso candidato, ao Rodrigo Mota, para que ele possa, em 15 minutos, não é, fazer o resumo, principalmente da introdução da metodologia e dos resultados alcançados pela sua pesquisa, não é? E depois, na sequência, daremos voz aos membros externos e aos membros internos para fazerem suas colocações e perguntas ao nosso candidato, tá ok? Então, Rodrigo, muito bom dia, a palavra está com você, aguardamos então a sua apresentação, você pode dar início. Muito obrigada. Professora Neuza, muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos da banca. Quando eu cursei a faculdade de administração, entrei em 1987, todo mundo queria fazer parte da feira de marketing do professor Marcos Cobra, na GV. Muitos anos depois, quando eu fiz o MBA com área de concentração em varejo na USP, quem coordenava era o professor Cláudio, que foi, inclusive, o meu orientador do TCC. Em 2002, quando eu quis entrar no doutorado, meu pai falou, você tem que conversar com um professor que é fantástico na São José, ele vai te dar o caminho das pedras. E eu fui tomar um café em 2002 com o professor Vico. Mais recentemente, quando entrei no mestrado, não é tão recentemente assim, né, professora? A minha orientadora, assim como no doutorado, foi no mestrado e fizemos muitos trabalhos, livros e artigos, foi a professora Neuza. E mais recentemente, por intermédio principalmente do professor Luciano, eu me aproximei do professor Márcio também, que inclusive esteve visitando a ONG de esportes que eu administro. Então, eu acredito que essa banca representa, cada um do seu jeito muito especial, talvez 30 anos da minha vida. Eu quero agradecer também a todos os camaradas incansáveis que estão aqui presentes, todos os camaradas da PUC de São Paulo que estão aqui presentes. Quero agradecer os meus parceiros acadêmicos de tantas pesquisas, a Yara e o Leandro, que estão aqui presentes. Um agradecimento muito especial para o professor Luciano, que está aqui, professora Maria Amélia. Eles têm uma linha de pesquisa especial, mas uma linha que me interessa muito, nós trabalhamos muito em conjunto. Agradecer a minha esposa também, meus familiares que estão assistindo, meu pai, a esposa dele, Regina, que a professora Neuza conhece também. Feitos esses agradecimentos, eu estou muito feliz de estar com vocês. Vamos apresentar e cumprir o prazo orientado pela professora. Eu espero que todos estejam vendo a tela. O nome da tese... Desculpa. Não, só falei que deu certo, Rodrigo. Ah, tá joia. O nome da tese, então, é o Programa de Gestão da Qualidade Total em Vendas na Indústria de Bens de Consumo Não Duráveis no Brasil. Um estudo das suas motivações, métodos de implementação e resultados. Eu não vou apresentar todos os slides para a gente ter uma apresentação mais dinâmica. Todavia, se porventura eu for em algum momento muito rápido,
peço aos professores e aos demais que me interrompam, eu não tenho problema nenhum em retomar um determinado ponto e explorar ele com um pouco mais de profundidade. Falando um pouco assim do trabalho em si, a gente tem três conceitos fundamentais de marketing, trade marketing e vendas. O marketing tradicional, como aquele que eu aprendi com o professor Marcos e que até hoje é ensinado nas escolas de administração, trabalha com os 4 P's: o produto, o preço, a promoção e o ponto de venda. Mais recentemente, principalmente após a globalização e consolidação das grandes redes supermercadistas, o que a gente observa é que existe o trade marketing também, que a gente busca não só atender o marketing, o consumidor, como o trade marketing, o canal de distribuição. E mais recentemente ainda, inclusive o professor Marcos muito bem mencionou isso, está inserido na tese, a gente já tem falado inclusive do Omnichannel, que são os múltiplos canais de distribuição, inclusive os canais online, mais atuais do que nunca nesse tempo de pandemia. E por último, a área de vendas, que realiza, que executa toda a estratégia de marketing e toda a estratégia de trade marketing para que o produto esteja disponível nos pontos de venda e assim seja adquirido pelos consumidores. Então essa é a primeira breve introdução assim da fundamentação teórica. Quando a gente olha os canais de distribuição, é evidente que existem empresas, principalmente através do marketing online, deste omnichannel que nós falamos, que atendem direto os consumidores. Todavia, a maior parte da indústria de bens de consumo não duráveis trabalha vendendo seus produtos para os consumidores através de alguns canais de distribuição, que são supermercados, mini-mercados, padarias, são vários tipos, né? Bares, restaurantes, tem canais que abastecem os pontos de venda de menor porte, como os distribuidores atacadistas. Aqui é um pouco das características mais técnicas de cada canal. Há um número estimado de superior a 1 milhão de pontos de venda destas diferentes categorias no Brasil atualmente. Pois muito bem, quais são os desafios que estas indústrias e estes canais de distribuição enfrentam para continuar crescendo no mercado brasileiro? Existem 3 grandes desafios que estão mais bem explicados na própria tese. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, existe uma alta competitividade entre as indústrias, as empresas e entre os canais de distribuição. E como a gente está vendo, está passando por isso, o Brasil tem passado nos últimos anos por sucessivas crises econômicas e políticas. Então falamos sobre o marketing, o trade marketing, as vendas, as dificuldades que as empresas têm para continuar crescendo e mesmo com estas frentes implementadas. Vamos falar um pouco sobre a gestão da qualidade total. Assim como o professor Vico muito bem mencionou no seu livro, o qual eu tive um prazer muito grande de ler, e outros de qualidade total, a própria professora é uma grande especialista de qualidade no Brasil, a história da qualidade se confunde com a própria história da teoria da administração, passa por Taylor, Fayol, Mayo, tem os 3 grandes pensadores, fundadores, Shilhar, Deming e Juran. Quando os Estados Unidos, com este modelo da qualidade total, ele vence a Segunda Guerra principalmente, esses pensadores vão ensinar sobre a qualidade em outros países. No Japão, um pensador se destaca, que é o Ishikawa, né? E aí expande o conceito da qualidade não só para a área de produção, mas também para todas as áreas da empresa. Então, o CQT, que era o controle da qualidade total, passa a ser o GQT, a gestão da qualidade total. E, finalmente, chega ao Brasil no contexto da internacionalização e globalização da economia. Quando a gente fala de GQT em vendas, é um tema, como o professor Vico falou aí no preâmbulo, ele é tratado de forma genérica, o ênfase maior é dado à produção. Então, esta é a fundamentação teórica que pautou o trabalho, buscar justamente prestar uma contribuição para entender
quais são as iniciativas, né, quais são os métodos de implementação e os resultados da GQT dedicada à área de vendas, para preencher assim uma lacuna acadêmica e uma lacuna prática, hoje tão necessária nesse momento de tanta instabilidade econômica pelo qual o Brasil passa. A metodologia usada foi uma pesquisa qualitativa que combinou algumas estratégias de investigação. Foi feito um estudo fenomenológico com 45 executivos que representavam 15 empresas. 2 dessas empresas franquearam um acesso mais amplo aos dados, então nós agregamos os 2 estudos de caso, a metodologia, e por último, para entender o impacto não só na empresa, mas também no trabalhador, nós fizemos um grupo focal com alguns desses trabalhadores que haviam passado por um programa de qualidade total. Foi um grupo focal, inclusive, desenvolvido com a contribuição, eu tenho que mencionar, da minha querida professora Maria Amélia. Esse é um breve resumo, né? Eu não vou entrar no detalhe, mas foi feita uma ampla pesquisa em cada frente, 45 executivos representando as 15 empresas. Numa das empresas foram entrevistados 38 profissionais, na outra 120 profissionais e finalmente 7 participaram do grupo focal. Fenomenológico a gente pode ver, tivemos desde diretores até diretores, gerentes, sempre a primeira linha de gestão da empresa. Nos estudos de caso, foi bem legal, que foi uma empresa com faturamento superior a $1 bilhão no mundo, uma máquina, e uma outra no Brasil com faturamento superior a R$100 milhões. Então, pegamos uma empresa de porte grande e uma empresa de porte médio, por assim dizer. Aqui, quando a gente fala de trabalhadores, a gente não pegou essa primeira linha, pegamos os trabalhadores mais da operação de vendas mesmo, e aí tem o vendedor, que participaram do grupo focal, e também os promotores, que são aqueles que abastecem as gôndolas do supermercado com seus produtos. No grupo focal, a gente utilizou assim, os conceitos do nosso falecido professor da PUC e também da GV, Maurício Trachtenberg, e estimulamos eles a falarem sobre o impacto do programa, falando de realização de atividades pré-definidas e padronizadas, vendo um filme, um trecho, o Senhor Estagiário, falando do domínio da burocracia sobre o trabalhador, Os Incríveis, e falando sobre foco no resultado, o Amor Sem Escalas. Os resultados, então, novamente, camaradas e professores, eu estou falando de forma sucinta e enxuta para cumprir o prazo solicitado pela minha professora e orientadora Neuza. Quando a gente fala do estudo fenomenológico, a gente observa que as empresas elas têm 3 motivações principais para implementar um programa de gestão da qualidade total em vendas. O primeiro é melhorar a receita, o segundo é melhorar a rentabilidade e o terceiro é eleger e avaliar o cumprimento de processos-chave, sem os quais não é possível ter nem a receita nem a rentabilidade. Aqui tem alguns depoimentos dos presidentes e diretores os quais eu entrevistei. A apresentação eu vou mandar para os membros da banca e para qualquer um que tenha interesse, então não vou lê-lo em função do adiantado do tempo. Em seguida, a gente observou durante a pesquisa que existem 12 processos que são comuns a todas as empresas que implementam o programa, vou citar o primeiro, o Programa de Gestão da Qualidade em Vendas é uma iniciativa da liderança da empresa. Qualquer programa de qualidade total, se você pega desde Schilhert, já falava isso, tem que partir da liderança da empresa, tem que ser um processo que toda empresa, desde o principal líder, acredita e compra. Passo por todos os demais processos até finalmente mencionar que o programa necessita de constantes revisões. Então, ele é um programa vivo, que está sempre buscando agregar qualidade aos processos da empresa. Em seguida, a gente observa, perguntando, usei a escala Likert, que mais de 80% dos entrevistados, quase 90%, disse que o programa contribuiu muito ou contribuiu excepcionalmente, 100% fala que contribuiu. Então, o programa realmente agrega receita, agrega rentabilidade, agrega cumprimento de processos. Aqui um depoimento.
Depois, alguns fatores de sucesso no estudo fenomenológico. O principal é o apoio da direção, atingimento e cumprimento das metas e processo-chave, muita disciplina na execução do programa. Feito isto, eu vou falar sobre os estudos de caso. Esse é o primeiro estudo de caso numa empresa de 100 milhões de faturamento. Eu não vou dar spoiler, né, da empresa, apesar de estar autorizado a fazer isso pela própria empresa, mas a professora Neuza me ajudou na implementação deste caso, inclusive sendo uma das madrinhas do programa, por assim dizer, né, professora? Mas, enfim, o programa ele premiava, ele avaliava a equipe pelo cumprimento de processos e de metas de vendas. Estes eram os processos. No caso dessa empresa, foram 7 processos escolhidos. O resultado foi bastante impactante. Essa empresa buscava melhorar a receita. Naquele ano do estudo, bens de consumo não duráveis caiu 3% no Brasil. As categorias em que a empresa atua cresceram 5%, a empresa cresceu 18%. Então, foi um impacto excepcional agregado pelo Programa de Gestão da Qualidade Total em Vendas. Vocês observaram nas fotos que o programa teve a metáfora das artes marciais, que inclusive meus colegas camaradas incansáveis que estão aí ajudaram a implementar lá no ICI. Falando um pouco sobre os processos-chave, pode observar que todos os processos-chave tiveram uma significativa melhoria com a implementação do programa. E ele trouxe 3 principais benefícios: alinhamento, reconhecimento e motivação, sob uma perspectiva mais qualitativa. Aqui outro depoimento. Novamente, todos estarão disponíveis na apresentação. Vamos partir para o estudo de caso 2. Essa é uma empresa com faturamento superior a 1 bilhão. Empresa gigante. E também usamos a metáfora do judô com apoio dos camaradas incansáveis. Novamente, foi dividido em metas de vendas e metas de processos. No caso dessa empresa, assim como no caso da primeira, foram 7 processos escolhidos. Essa empresa tinha o objetivo principalmente de gerar margem de contribuição, porque era uma empresa que tinha um faturamento muito grande, mas que dava prejuízo. O faturamento se manteve estável com pequeno crescimento e a empresa teve uma margem de contribuição de menos 2% para 6%. Traduzindo em números absolutos, essa empresa antes do programa dava menos 20 milhões de resultado, ela passou a dar mais 80 milhões de resultado. Se você valoriza uma empresa por 10 múltiplos de EBITDA, essa empresa passou a valer 800 milhões de reais, quando não valia nada antes da implementação do programa. Aqui, todos os processos foram cumpridos com excelência e trouxeram um resultado fantástico. Novamente, sob uma perspectiva qualitativa, trouxe alinhamento, reconhecimento e motivação. Um depoimento. Finalmente, vamos partir para o grupo focal. No grupo focal, a gente observa muito, através dos depoimentos. O grupo focal é uma metodologia que a professora Maria Amélia muito me orientou, foi muito útil, né, a supervisão dela, né, ainda que sob a supervisão master da professora. Tem depoimentos como ele contribuiu para aumentar o foco na eficiência e no resultado. Então, por exemplo, o comprometimento é uma comunicação eficiente. A disciplina, na verdade, é o que rege a gente. Domínio da burocracia sobre o trabalhador. Aqui, é a questão do chefe estar por cima e achar que pode tudo. Pode humilhar o funcionário. A autoridade ser uma coisa opressora mesmo. Isso é muito errado. Isso é uma crítica que ele segue com elogio, porque o programa tira a opressão do chefe, ele sabe por que ele é avaliado, é através do cumprimento dos processos. E a realização de atividades pré-definidas e padronizadas. Ele fala que, assim, por exemplo, sem o programa, não tem união de equipe, é cada um por si, preocupado apenas em fazer as suas atividades que já estão definidas. Com o programa isso muda, começa a ter uma comunicação mais transparente e organizada entre as partes. Então, resumindo, a leitura das 3 metodologias combinadas, existe uma contribuição para o crescimento e para a profissionalização das empresas, que dessa forma acessam melhor o mercado de uma forma geral e também aumenta o grau de profissionalismo e de resultado dos próprios trabalhadores, sem, todavia, despertar uma consciência crítica neles. Eles não criticam o programa, eles não são
insubordinados ao programa. Eles atuam no programa, eles jogam o jogo, né? Como foi dito por um deles, inclusive. Vou passar aqui, esse é o resumo, então, das dimensões, né? Como foi dito, aumenta a receita e a rentabilidade, cumpre-se os processos-chave e contribui para o desempenho dos trabalhadores dentro do programa da gestão da qualidade total. Conclusão e as considerações finais. Nomenclatura por meio do qual o programa de GQT e vendas é conhecida varia de empresa para empresa. São 3 motivações: melhorar a receita, melhorar a rentabilidade e necessidade de avaliar o cumprimento dos processos-chave. Tem 12 aspectos comuns durante a sua elaboração e implementação. Todos os participantes atestaram que a implementação do programa contribui muito. A maioria dos participantes atestou que o programa de GQT em vendas contribui excepcionalmente para que a empresa também obtenha melhor desempenho. São 6 fatores que justificam esta avaliação. Na percepção dos trabalhadores impactados pelo programa, sem todavia, como eu falei, surgiu uma dimensão crítica, mesmo assim eles trabalham melhor. E assim, o meu objetivo, eu não vou ler, mas com a tese, que foi um trabalho de muitos anos, é prestar essa contribuição à pesquisa, ou seja, agregando algo novo. Apesar da GQT ser algo consolidado em vendas, a pesquisa inexiste no Brasil e mesmo no mundo, e também ampliar, né, teoria e prática, ensino, pesquisa e extensão, como o professor Luciano, que está nos assistindo, tanto gosta de falar, né? Espero que também seja útil para as próprias empresas, como eu demonstrei nos estudos de caso, possam ser mais profissionais e obter melhores resultados, gerar mais empregos nessa atividade. Algo que vai ser tão necessário nesse momento de retomada econômica do Brasil. Creio que eu cumpri o prazo, professora, orientado pela senhora, e eu encerro aqui a minha breve apresentação. Ok, então agradecemos aí a síntese e a apresentação dos resultados, não é, da pesquisa, não é, realizada pelo nosso candidato, Rodrigo Guimarães Mota, e agora vamos passar, não é, ao segundo momento desse processo, aonde chamaremos, então, os membros, não é, externos, primeiramente, para fazer a arguição do candidato, e depois passaremos a palavra aos membros internos para o diálogo, né? O diálogo, as perguntas e as considerações. Então, eu gostaria de passar agora a palavra ao professor Cláudio Felizone de Ângelo, não é? Da FEA USP, para que ele possa, então, fazer as suas recomendações, esclarecimentos ao candidato. Professor Cláudio, muito obrigada, né, pela sua presença mais uma vez, participação e paciência, não é, para estar conosco aqui nesse momento, ouvindo a sua fala. Muito obrigada, professor. Cara, professora Neuza, eu vou manter a minha câmera desligada porque eu estou com o sinal fraco e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Não tem problema, estamos ouvindo perfeitamente. É que eu estou fora de São Paulo e o sinal é fraco aqui. Muito bem. Eu, então, saúdo aí o Rodrigo, parabenizo pelo trabalho, saúdo a professora Neuza, em nome de quem eu cumprimento todos os demais membros da banca que ora examina o trabalho do Rodrigo. Rodrigo, é muito interessante o seu trabalho. De fato, nós estamos num momento particularmente difícil. O varejo precisa, obviamente, ser muito mais eficiente, muito mais eficaz nos processos de distribuição. O varejo, fundamentalmente, é elo, liga produtores e consumidores. Essa atividade, fundamentalmente, de um grande operador logístico, é, sem dúvida, essencial na superação da crise. Nós sabemos que o consumo
representa mais ou menos 65% do produto interno bruto, e a manutenção do consumo é essencial para que nós tenhamos aí a manutenção de algum dinamismo econômico, além do que, obviamente, em alguns segmentos, tais como supermercados, altamente representativo do varejo brasileiro, é um setor absolutamente essencial. Então, o seu trabalho trata de um assunto que é de importância e ganha ainda mais espaço no momento que, infelizmente, hoje nós vivemos. Muito bem. Eu gostei do trabalho, eu fiz até um comentário quando eu recebi o seu trabalho, enviei por e-mail a você. Eu acho que é interessante estudar um assunto observando o objeto de pesquisa por meio de diferentes perspectivas. E você o fez. Você, em primeiro lugar, você fez um conjunto bastante relevante de entrevistas, você fez estudos de caso, você aprofundou os estudos de caso com diferentes tamanhos de empresa, e isso certamente foi bastante enriquecedor no sentido de construir uma resposta às perguntas que você havia formulado. Eu acho isso também algo bastante relevante, partir de perguntas e chegar a respostas. Isso torna certamente o trabalho muito mais objetivo, muito mais direto, muito mais estimulante para ser lido. O que também é uma qualidade do seu texto, é um texto fácil de ler, não é complicado, você tem aí uma narrativa bastante clara. Eu só tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, e que talvez essa pergunta ela possa até ser algo que, posteriormente, você possa explorar. Eu vejo que você teve algumas respostas, por exemplo, dos impactos do programa de qualidade total, da gestão da qualidade total, e você deu respostas particularmente nos estudos de caso, associando determinados resultados à adoção dos referidos programas. Mas eu fiquei com uma dúvida, que é a questão do isolamento dos outros fatores, ou seja, que circunstâncias estavam presentes nas empresas que você estudou e que, eventualmente, poderiam catapultar esse resultado e não estar meramente associados à adoção do programa. O que talvez fosse interessante na sequência do seu trabalho é alguns estudos. Eu sei que a sua abordagem foi uma abordagem qualitativa, mas, particularmente nos estudos de caso, talvez houvesse oportunidade e espaço para estudos quantitativos que pudessem, por exemplo, trazer uma evidência um pouco mais forte a respeito dos fatores que circundavam a empresa naquele momento
e que eventualmente pudessem ser isolados, de modo a que estes impactos fossem mais precisamente avaliados. Mas isto é, vamos dizer assim, uma pergunta de que você eventualmente não pensou nisso, mas não chega a ser uma crítica, tendo em vista que você escolheu uma determinada abordagem. Mas pode ser considerada essa manifestação como uma sugestão de eventual extensão do seu trabalho. Então, com isso eu encerro a minha manifestação, Rodrigo. Muito obrigado. Professora. Agradeço. Então, professor Cláudio, não é? Os seus comentários, as suas sugestões, e eu gostaria de perguntar ao nosso candidato se ele quer fazer, não é? Alguma parte e dar alguma resposta ao professor Cláudio Felizoni. Rodrigo. Não, eu agradeço a contribuição do professor Cláudio, vendo assim a amplitude que pode se desenvolver a partir desse primeiro estudo qualitativo, eu me sinto muito motivado a dar continuidade a essa pesquisa e ampliar, validar o entendimento das descobertas até o momento sob uma perspectiva mais quantitativa. Então, muito obrigado pela orientação, professor. Bom, o professor Cláudio Felizoni, evidentemente, dispensa apresentações, não é? Mas ele é o diretor do programa de varejos, né, da USP, né, o Provar, e é um programa muito forte que tem uma atuação muito importante nesse segmento, não é? Que é um segmento tão grande, tão complexo e que sempre traz muitos desafios, não é? Tanto para pesquisadores como para gestores e até mesmo para investidores. Então, a presença e as recomendações, não é, do professor Cláudio Felizoni, então, são muito importantes porque a sua experiência, não é, e o seu conhecimento e a sua linha de pesquisa, não é, nessa área do Provar, não é, ela é realmente, não é, um benchmarking aí para todos nós. Então, é uma honra, professor Cláudio, estar conosco aqui, não é? Ter nos dado a alegria da sua presença e, principalmente, com essas contribuições tão importantes que já foram tão bem colocadas e sinalizadas. Muito obrigada. Eu agradeço, Neuza. Foi um prazer participar junto com os colegas aqui. Muito obrigado pelo convite. Sucesso, Rodrigo. Muito bem. Então, uma vez que o professor Cláudio Felizoni, né, termina aqui a sua arguição, eu gostaria, então, de convidar, não é, nosso membro externo, o professor Marcos Cobra, não é, para iniciar a sua fala e a sua arguição. Bom dia, professor. O candidato está com o senhor pode começar a sua fala. Muito obrigada, professor Marcos Cobra, por estar aqui conosco mais uma vez. Professor, o microfone. Tá sem microfone. Eu estou sem microfone? Eu acabei de... Não. O professor Marcos. Então, professor Marcos, o senhor precisa ligar o seu microfone, estamos aguardando aí a sua fala, por favor. Muito obrigada. Professor, quando o senhor mexe o mouse, no meio da tela aparece uma barrinha cinza, onde tem ali várias opções. O segundo botão, se eu não me engano, é o desenho de um microfone. Ele deve estar cortado, né, com risco. Basta o senhor clicar no botão. Professor Marcos, o senhor está sem microfone, professor. Estou vendo... eu vejo sua boca mexendo, mas nós não te escutamos. Professor, clica o seu mouse no microfone. Isso. Quando o senhor mexe o mouse, aparece um
um menu ali no meio da tela, professor. Aí vai, nesse menu, nessa barra, né, de opções, tem o botão do microfone. Ainda não, professor. A gente tem a ferramenta de chat aqui, Diego? Temos, mas só para quem está online pelo Teams. Quem entrou como convidado, que é o caso do professor, ele não tem acesso ao chat. E você tem como Professor, habilitar o áudio? Tem uma combinação de teclas que é Ctrl Shift M. Ctrl Shift N habilita o microfone? M de Maria. É verdade, eu não sabia dessa, Paula. Testei aqui, deu certo. Viu, professor? Tenta fazer isso que a Paula falou, professor Marcos. Segura o botão Ctrl e o Shift. O Shift é uma setinha para cima no teclado. Segura os dois e aperta a tecla M de Maria. Tá sem microfone, professor. Será que nós poderíamos passar a palavra para os convidados internos enquanto acerta essa questão tecnológica ou precisamos naturalmente seguir esse protocolo de ter a palavra inicialmente aos convidados externos? O que você acha, Diego? Não tem problema, professora. Não, pode né? alternar, então, mas de qualquer forma eu vou ligar para o professor agora. Isso, eu acho que assim fica melhor. Assim nós vamos ouvir, não é, a arguição dos candidatos internos, enquanto isso vocês acertam esse detalhe técnico aí no back-office, tá bom? Obrigada, certo, então, certo. Diego. Bom, então, deixamos a arguição do professor Marcos Cobra um pouco mais na sequência, e nesse momento, então, eu gostaria de saudar e convidar, não é, o professor Antônio Vicumanos, né, para iniciar a arguição ao candidato Rodrigo Guimarães Motto. Bom dia mais uma vez, professor Vico, agora oficialmente, né, fazendo essa saudação. É uma honra estar com o senhor aqui conosco, não é? Sempre atuante aí na PUC, na gestão acadêmica, nas atividades tantas, né, que lhe são demandadas. Então, professor Vico, eu coloco o candidato à sua disposição para o senhor iniciar a fala e muito obrigada pela sua presença e participação aqui nesse momento. O professor Vico também esteve conosco, né, durante o exame de qualificação do Rodrigo e já deu uma contribuição também bastante importante, não é, ao longo de todo esse trabalho e da tese do Rodrigo. Muito obrigada mais uma vez, professor Vico, seja bem-vindo. Obrigado, professora Neuza. Eu quero agradecer o convite do Rodrigo, sinto-me honrado de participar dessa banca, como eu brinquei com ele no início, me sinto meio responsável por essa trajetória de sucesso que ele alcançou até agora, e, claro, isso também dependeu muito da professora Neuza, né, da sua orientação, e do empenho particular dele, né? Eu quero agradecer também estar junto com essa banca de cobras, né? De cobras no sentido de muito conhecimento, né? É uma pena o professor Marcos não poder fazer a apresentação antes, o que facilitaria substancialmente a minha vida, né? Mas, com certeza, o trabalho, a minha participação na qualificação ajuda esta minha performance nesse momento. Rodrigo, eu te dou os parabéns pelo trabalho, você fez um trabalho consistente, cada um de nós, ao olhar o teu trabalho, pode direcionar as coisas para um caminho diferente,
por exemplo, o professor Cláudio citou que poderia haver uma profundidade menos qualitativa, ou junto com qualitativa, mais quantitativa, mas isso não inviabiliza a qualidade do teu trabalho, né? Então, eu gostei do tema, eu gostei dos objetivos, eles estão claros, a metodologia, né, as abordagens que você se propôs a tocar são claras, bem desenvolvidas, né? Os tipos de pesquisa que você se propôs a fazer, você os fez, né? Quando você trabalha os conceitos, eles estão fortes, então o próprio trabalho, né, induz a um conceito importante, que é a qualidade, a um conceito importante que é muito esquecido, às vezes, na relação qualitativa, né, que seria as vendas, e escolheu um setor importante, que são as indústrias de bens não duráveis. Fez uma pesquisa em cima dessa indústria de bens duráveis, empresas representativas, e conseguiu desenvolver um histórico, os conceitos, uma base teórica realmente interessante. Lendo o teu trabalho, eu havia participado da qualificação, mas lendo o teu trabalho com mais detalhes, você me fez recordar, você aborda a questão do Maurício Trachtenberg, aqui a forma com que ele trabalhava, você me fez recordar dele, ele foi meu professor de mestrado numa das disciplinas, ficou amigo, e depois fomos colegas como professores, né? Mas fundamental, né? Me fez lembrar de algumas colocações dele. Ele provocava nas suas aulas, nos seus trabalhos, que cada um dos envolvidos fosse atrás de uma solução, que a solução nunca era geral, ela sempre poderia ser específica, única, individual, e dava autonomia para cada um. Eu me lembro que, numa das aulas dele, eu brinquei: professor, o senhor quer dar uma receita, por favor, né? Para de ser anarquista, né? E ele brincar, nós ficamos muito amigos a partir daí, né? E ele era assim mesmo. Então, o que se aprendeu com ele, você tenta captar a partir do conceito de burocracia, onde ele era um expert, né? Acima da média, muito respeitado em outras áreas que não a administração só, ou não só as ciências sociais, né? Então, para dar um exemplo, né, o pessoal de direito adora as colocações do professor Maurício Trachtenberg. Mas, além disso, eu quero parabenizar o Rodrigo por trazer a gestão de qualidade total para o mundo fora da produção. Porque quando a gente fala qualidade total, gerência de qualidade total, todos associam a produção, produtividade, fábrica, um mundo diferente do que a qualidade é, na verdade. Qualidade é alguma coisa relacionada com o que a gente chama de valor. Eu dou um valor específico a alguma coisa, portanto, eu dou um peso qualitativo àquela coisa, que pode ser diferente do seu, ou de todos os demais, né? Então, é muito subjetivo, muito particular o tratamento da qualidade. Nas organizações, assim como se criam códigos de ética, se criam também códigos de qualidade. Então, a gestão da qualidade evoluiu de tal forma para que se tivesse um cuidado muito grande a uma postura da organização em relação a uma qualidade oferecida. E costuma-se ouvir muito cliente, com vendas, ser super importante, né? Então, ao criar o mais próximo do e os próprios envolvidos, aquilo que você diz do teu trabalho, acabam se deixando as coisas serem mais fáceis para eles. Ou seja, vamos seguir uma regra, vamos seguir um princípio prático, né, uma adoção prática para atender uma determinada qualidade. E
genericamente o cliente, quer dizer, a qualidade que o cliente gostaria de ter. Então, o cliente pode pensar diferente do que aquilo que a empresa está oferecendo, daquela qualidade que existe, e ele pode não ser atendido. E, consequentemente, não haverá a venda. Para isso, então, se usa publicidade, se usa propaganda, comunicação de uma maneira geral, as novas tecnologias que facilitam isso, né, que levam a identificar uma imagem ou uma reputação de uma organização. No caso dos bens de consumo duráveis, né, essa reputação ou essa imagem da organização passa a ser muito forte. Além das lembranças do Trachtenberg, né, burocracia e ideologia, que era o forte dele, você traz o Prestes Motta, né, que tem toda uma colaboração na transformação das organizações via relações de poder, de controle, né, alienação das legitimidades. Então, isso me pareceu muito rico. E, em determinado momento no teu trabalho, você fala de cinema, você fala do Morin, né? E isso realçar que, quando se definem gastos, gestos, ritos, signos, leva a que se faça uma leitura de uma realidade e colabora com o diálogo. Então, vendas, cliente, qualidade, o que o cliente quer, o diálogo que a organização via vendas pode estar trazendo. Eu acho que você enriqueceu o estudo da qualidade, o estudo das vendas com essa visão. E aí a gente chega nos resultados, na discussão, né, dos resultados. Você fez uma apresentação muito sintética e muito rica, né? Você fala dos objetivos, da abordagem dos objetivos, você fala das 15 empresas que foram resgatadas do ponto de vista de pesquisa, você entra, então, nos diversos tipos de pesquisa. No estudo fenomenológico, eu achei muito interessante, o estudo de casos e a questão focal para mim, foram mais ou menos consequência, né? Enriquecendo o teu trabalho. Mas o fenomenológico foi onde parece que você deu mais força. E aí você aborda, eu até gostaria de ouvir 2 minutinhos de vocês, se ninguém se importar, um pouquinho mais sobre o papel da tecnologia nessa questão da gestão da qualidade total, né? Voltada para vendas, apesar de ser numa área específica, pode ser contornada de maneira genérica, né? E um outro item que me chama a atenção, e eu te dou os parabéns por ter colocado, né, que é algo que todos sabem, mas acabam deixando de levantar, é a questão do treinamento, a importância do treinamento contínuo para qualquer coisa, mas especificamente quando se fala em qualidade, se fala em vendas, é fundamental. Então, tuas conclusões foram diretas, objetivas, mostraram o que se esperava, né? A expectativa, para mim, foi atendida. Você falou em inovação, roteiro padrão, em burocracia, em domínio do trabalhador via burocracia, eficiência nos resultados. Particularmente, eu só queria concluir com meus parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Ok, professor Vico, agradecemos aí, não é, as suas colocações, e gostaria, então, de passar a palavra ao Rodrigo para que ele possa, não é, responder e fazer os seus comentários em relação às colocações feitas pelo professor Vico. Pois não, Rodrigo. Não, professor. Primeiro, fantástico, assim,
compartilhar com o senhor esses pontos em conexão, né? O Trachtenberg é um ídolo, né? Eu já li muitos livros dele, né? Saber que ele foi seu colega é incrível, né? Sobre a questão da tecnologia, professora, se a senhora desligar... Ok. Sobre a questão da tecnologia, eu pude ter um aprofundamento um pouco maior nos estudos de caso, em especial na empresa com faturamento superior a 1 bilhão, que ela tinha 128 funcionários. E como a gente trabalha com 7 processos que tem uma periodicidade mensal, tem um número de pontos de venda para ser visitados muito grande. Então, o que eu observei? Eles começaram o programa numa base mais, não vou falar manual, mas com uma tecnologia mais simples, plataformas de Excel, bancos de dados menos sofisticados. Mas rapidamente isso teve que evoluir para um portal, para este portal estar conectado com os ERPs da empresa, para poder fazer com que essa tecnologia conversasse, conseguisse acompanhar e dar vida ao programa. Eu acredito que, se não no momento 1, foi o caso dessas empresas, certamente no momento 2, a qualidade total só prospera no cenário atual que nós vivemos se ela estiver intimamente associada à tecnologia. Acho que aconteceu alguma coisa com o microfone do Neuza. Mas obrigado pela resposta. Não, eu ia passar a palavra ao professor, né, ao professor Vico, para saber se ele está satisfeito, não é, com a resposta e se ele quer, não é, complementar ainda um pouco mais. Obrigada, professor Vico. Pode retomar. Mas pelo menos eu estou satisfeito. Meus parabéns, Rodrigo. Isso aí, a resposta. Então, tá bom. Então, agradeço, então, mais uma vez, não é, a participação do professor Vico, né, retomando mais uma vez, não é, a sua participação no exame de qualificação, que muito contribuiu para fazer os ajustes necessários ao trabalho e a versão final do trabalho do Rodrigo, né? E quero também parabenizar o professor Vico, que nesse momento também está liderando, né, o grupo de trabalho lá no CRASP, que é o nosso grupo, né, de excelência, que trata das questões das instituições de ensino superior. Então, lá no CRASP nós temos vários grupos de trabalho, né, grupos de excelência, e um deles é o estudo e o acompanhamento, é como se fosse um observatório das instituições de ensino superior. E nesse momento o professor Vico também está liderando esse grupo e tem feito também, não é, um trabalho excelente a todos nós, não é, inclusive da comunidade externa e aos interessados também diretamente nessa área, nesse segmento, né, das instituições de ensino superior. Muito obrigada, professor Vico, mais uma vez. Ok, então, eu perguntaria ao Diego, não é, se o professor Marcos Cobra já acertou a questão do áudio dele, se nós poderíamos, então, chamá-lo para a sua arguição. Que feedback você pode nos dar, Diego? Ainda não, professora. Ainda não, né? Tá com dificuldade. Tá bom. Profa, tá okay. uma solução aí pode ser o seguinte: o Diego pode ligar o telefone do professor Marcos no Viva Voz e postar o telefone dele no microfone dele, do computador, para que assim o professor Marcos possa proferir o seu... porque pelo menos se nós pudermos ouvi-lo, né, já é o que nos interessa, né?
O professor Marcos tinha sugerido isso também. Eu estou falando com ele no telefone. Certo. É que vai dar bastante microfonia. A gente pode tentar, mas eu acho que vai... O problema da microfonia é que nós estamos tentando ver se eliminamos, né? Sim. Quer dizer, eliminamos com outra alternativa, né? Se for dessa forma, acho que não tem como eliminar, né? Vamos tentar, é mais professor. importante ele falar, Gente, então ele não falar. Gente, só vou pedir desculpa para vocês, que o professor Marcos ele está falando comigo no telefone e vocês aqui. Então, eu vou desligar eu vou colocar aqui no Viva Voz. Uhum. Sim, professor, o senhor pode aguardar um minutinho? Eu estou falando, o senhor não está me ouvindo pelo computador? Espera aí, professor, que eu não coloquei no Viva Voz. Completamente dispensáveis, mas não é o caso da sua tese. Você está me ouvindo? Faça assim quando a pessoa... Diego, não é para ele falar ainda. Vamos aguardar. Eu vou fazer o seguinte, Diego. Tá, peraí. Professor, aguarda a orientação da professora Neuza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, então... Professor Marcos? Professor Marcos? Professor Marcos? É melhor deixar ele fazer a arguição. Ai, meu Deus, tá bom. Mas vocês escutam ele? Não tá bom, não. Mas ele tem que parar. Ele tem que parar, vamos fazer a coisa certa, porque eu nem tô ouvindo o que ele tá falando. Pois é. Eu vou desligar o microfone e vou voltar a falar com ele. Tá bom, desliga o microfone, eu vou solicitar, então, a arguição do professor Márcio, tá bom? Enquanto vamos tentar resolver isso de alguma forma. Tá ok, então. Obrigada, Diego. Então, professor Márcio Kunioshi, muito obrigada por o senhor ter aceito participar dessa banca, não é? Quero lhe dizer, não é, que temos observado todo o seu trabalho junto ao nosso departamento lá na FEA e tenho certeza que nós estamos em boas mãos, não é? Com a sua competência e a sua, vamos dizer assim, a sua motivação para fazer sempre o de melhor para todos nós, não é? Então, professor Márcio, gostaria então de convidá-lo, não é, a fazer arguição ao nosso candidato, né, o Rodrigo Mota, e gostaríamos de ouvi-lo com relação aos seus comentários, às recomendações e perguntas que o senhor gostaria de colocar nesse momento ao nosso candidato Rodrigo Mota. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Professora Neuza, Rodrigo, gostaria de começar agradecendo ao convite, né? Também parabenizar a professora Neuza atrasada, porque eu soube... Sim? Desculpa, posso te interromper um minutinho? Claro. É que agora eu estou ligando para o professor Marcos, ele atende o telefone, mas ele fica olhando para o computador, ele não está me escutando no telefone. Professor Marcos, o senhor me escuta aqui pelo computador? Por favor, atenda o telefone, coloque o telefone no ouvido, professor, para a gente poder conversar. Ele está atendendo o telefone, professor Márcio, e falando a arguição, mas ele está falando olhando para o computador e não escuta o telefone. Ele está arguindo? Poxa vida. Eu estou tentando falar com ele, mas ou ele desliga o telefone quando eu ligo, ou ele atende, mas não põe o telefone no ouvido. Mas desculpa, pode ir. Então, podemos dar a palavra ao professor Márcio e continuar, né? Depois acertamos o caso do professor Marcos Cobra, para nós não ficarmos aqui, não é, aguardando sem ainda nenhuma solução. Obrigada, Diego. Então, professor Márcio, a palavra está com o senhor pode começar a sua arguição. Muito obrigada. Sim. Não, então, vamos continuar, né? Problemas técnicos acontecem, né? Então... Ontem mesmo a gente estava comentando que a gente teve um problema aqui no nosso Teams, né? Mas eu acho que é um problema de fácil resolução, né? Mas continuando,
né, parabenizar a professora Neuza, né, pelo aniversário, né, agradecer ao convite, né, para a banca, né, eu já havia conversado com o Rodrigo desde lá do começo do ano, né, e ele já tinha me enviado a tese dele, né, e eu estou muito, muito agradecido e satisfeito pelo convite, viu, Rodrigo? Né, agradecer também aos professores, né, da banca, né, professor Marcos Cobra, né, uma referência na área de marketing, né, o professor Felizone também, né, não fui aluno, mas eu tive a oportunidade de conviver com o professor na FEA USP, o professor Vico também, é sempre um prazer estar aqui com pessoas tão ilustres e referência, né, na academia. E também aos alunos aí, né, os presentes que estão participando, né, como ouvintes, né, que estão assistindo a banca, então também gostaria de agradecer a todos, né? Viu, Rodrigo? Então, gostaria de começar também parabenizando pelo seu trabalho, né? É um trabalho que, sem dúvida, demandou muita dedicação e dá para perceber em todas as partes da sua tese, né? E claro que desde da leitura dos agradecimentos, né, a gente já fica sensibilizado, né, por todo o processo, né, que você passou e enfrentou, inclusive, né, o problema de saúde que teve que ser superado durante, né, a trajetória do seu doutorado. Então, sem dúvida, você é um vencedor nesse sentido também, né? Vencedor da vida, né? Então, eu acho que a gente consegue perceber todo esse esforço, né? De maneira geral, né, quando eu li a sua tese, né, é claro que remeteu aos anos 80 e aos anos 90, né, quando a gestão da qualidade total teve o seu grande auge, né, aqui no Brasil, e claro que não só no Brasil, mas no mundo, né, mas principalmente aqui no Brasil, a gente esteve muito focado, né, em trabalhar as nossas empresas, né, para conseguir competir por preço e qualidade, né? Então, né, nesse movimento, né, as nossas empresas estavam se preparando, né, para uma abertura de mercado lá nos anos 90, né? Então a gente tinha que estar preparado tanto para enfrentar, né, a competição que viria, né, de fora com os produtos importados, né? Mas também, né, a gente teria que pensar, nós, indústria brasileira, como enfrentar, né, também, né, no processo de internacionalização dos nossos produtos. Então, naquele momento, né, o tema gestão da qualidade total ganhou muita força, né, e de uns tempos para cá, né, eu que também não acompanhei tanto, né, na verdade eu acompanhei muito da perspectiva da minha área de pesquisa, que é a gestão do conhecimento, né, que a professora Neuza também está bastante envolvida, né, e quando a gente fala de qualidade, né, sem dúvida, a gestão do conhecimento, quando vai estudar, né, qualidade, né, independente da área funcional da empresa, né, a gente vai olhar lá como efetivamente, né, é o processo, né, de aprendizagem e melhoria contínua, né? E dessa perspectiva, né, eu vejo que o seu tema é atual, né? E, aliás, na verdade, muito atual, porque eu fui fazer também uma pesquisa, eu vi que você fez na sua tese uma pesquisa na Web of Science, você fez
uma pesquisa no Google Acadêmico, e interessante que quando a gente fala de gestão de qualidade total, de fato eu vi que no ranqueamento, né, os primeiros trabalhos que vieram com o tema, com esse tema, foram os trabalhos que você publicou, né? Então é interessante porque você passa a ser uma referência também nesse tema nos últimos tempos, mas eu fiquei até surpreso, né, de como que o tema vem ganhando força nos últimos tempos. Quando eu falo nos últimos tempos, nos últimos 4, 5 anos, né? E claro que isso também por conta, né, dessa transformação da indústria no mundo, né, para 4.0, né? Então esse desafio, então o Vico tocou no assunto da tecnologia, mas quando a gente fala de indústria 4.0, né, os padrões, né, de qualidade também estão passando por um refinamento, né, e ajustes. Então é claro que o tema tem ganhado muita força, né? E claro que eu fui também dar uma fuçada para ver no que o pessoal está publicando, porque eu acho que a minha contribuição aqui, Rodrigo, vai ser muito mais no sentido, né, de como você vai trabalhar, né, os spin-offs da sua tese para publicações de artigos, né? Então, eu acho que você já tem publicado, né, que eu encontrei, por exemplo, o artigo que trata, né, dessa análise da perspectiva do Maurício Trachtenberg. Eu vi que você já fez uma publicação, né, eu vi que você também já fez outras publicações voltadas para essa questão do esporte e da qualidade total, né? Agora, daqui da sua tese vão surgir muitos spin-offs da sua pesquisa que você vai trabalhar nas publicações. Então, a minha contribuição vai ser muito mais nesse sentido, né, porque, até para não ser tão repetitivo e ficar em cima dos mesmos, reforçando já pontos que os professores, né, o professor Felizone e o professor Vico, já tocou, né? É claro que eu vejo que quando a gente fala da gestão da qualidade total, né, numa perspectiva mais ampla, né, ela é tratada por toda a organização. Agora, né, voltou. Agora está funcionando bem, professor. E agora o microfone aparece aberto. Agora sim. Agora sim. Agora vamos que vamos, puxa vida. Que time você torce? Eu acho que os nossos times não estão combinando bem com os resultados. É isso que está acontecendo. Okay. Que bom que voltou a funcionar o microfone. Perfeito. Bom, deixa eu então fazer os meus comentários, só para depois passar a palavra para o professor Marcos também, né? Mas então, de uma perspectiva mais geral, quando a gente fala de qualidade total, né, a gente está pensando muito em incorporar a cultura, né, da qualidade que permeia toda a organização, né, Rodrigo? Né, então, eu fiquei pensando até se no seu título seria adequado deixar o termo qualidade total em vendas, né, ou se deixar gestão da qualidade total, né, porque esse em vendas acabou sendo o seu objeto, né, o seu objeto de análise, né, a sua área que você foi verificar como que um programa de gestão de qualidade tem funcionado, né, tem sido implementado e funcionado, né? Da perspectiva da sua construção da situação problema, eu acho que você deixou muito claro, né, a contextualização, o que você vai estudar,
né? Então, compreender a implementação do programa de gestão de qualidade total em vendas, né? Agora, é interessante, né? Porque eu senti um certo pragmatismo, né, dos respondentes da sua pesquisa, né? Chegar e falar, não, o foco está em aumentar a receita, melhorar desempenho de uma maneira geral, né? E como a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a arguição, né, um pouco antes de começar a banca, né, essa questão da cultura, né, da qualidade total, que você está trabalhando tanto também na área do esporte, né, na transcrição, tanto das suas entrevistas, quanto nos casos, quanto também lá dos funcionários, em nenhum momento, eu talvez por não ter sido tão foco do seu estudo, né, mas como que isso acabou, né, sendo incorporado, né, na cultura da empresa, a cultura da qualidade, né, se de alguma forma isso acabou empoderando, né, os funcionários, né? Porque essa discussão que você traz do Trachtenberg, isso aí também me despertou uma curiosidade enorme, né? A questão do colaborador e do empregado, né? Que você faz uma... Isso aqui é até uma pergunta que eu queria... É mais curiosidade mesmo, tá, Rodrigo? Para entender o que levou, despertou você a buscar essa análise da perspectiva do Trachtenberg. Mas, enfim, voltando, essa questão da cultura, né, da qualidade incorporada nas pessoas, e eu sei que a professora Neuza é uma expert nessa parte voltada para a cultura organizacional, etc., né? Então, a questão de poder e cultura, né, por parte dos funcionários e também dos líderes inspiradores, né, que você trabalhou, né, num dos artigos que tratava da questão do esporte, etc., né? Mas, de uma maneira geral, para mim, né, como leitor, eu gostaria de ver respondida essa questão, né? Mas, sem dúvida, não tira o mérito. Eu, pensando numa futura publicação, né, eu senti a necessidade de você articular, né, com publicações mais recentes sobre a temática, né, tanto a gestão da qualidade total, né? Eu acho que até as questões voltadas para a parte da área de vendas, trade marketing. Eu profissionalmente, eu atuei nessas áreas também, viu, Rodrigo? Eu sei o quanto que essas áreas são pressionadas, né? E claro que a única coisa que vem mesmo, né? Então, eu fui gerente de estimativas de venda. Eu fazia a estatística entre o pessoal de venda, supply, trade, e todo mundo tinha que responder lá para o pessoal do marketing no planejamento. Era uma briga só, né? Eu acho que o seu trabalho traz luz nesse sentido, né? Porque se a coisa não funciona de uma forma contínua, os mesmos erros permanecem, né? Então, assim, o pessoal chega... A gente lá na Unilever, a gente trabalhava por faseamento, né? Semana 1 não vende nada, semana 2 não vende nada, semana 3 vende um pouquinho, semana 4, quando tem que bater meta, aí vai o trade, libera desconto e duplicata, libera bonificação em produto, né? Aí história de vender, aí o pessoal do supply não tem como fabricar, não tem como entregar, aí o cliente vem e reclama, né? Então, essa aí vai a minha segunda pergunta, né? Porque isso aí acaba por promover, né? Quando a gente fala de qualidade total, o que se espera também é um compromisso nessa melhoria contínua, né? Então, eu fiquei com uma expectativa enorme
né, de tentar enxergar esses principais pontos, né, de dificuldades que ajudou, como você mesmo disse, ajudou a melhorar o desempenho, né, mas, de alguma forma, né, também mostrar como que essas dificuldades foram superadas para se chegar nesse resultado extraordinário que você mostrou. Um ponto forte do seu trabalho, eu acho que você faz uma recuperação, né, histórica, assim, tanto da perspectiva da gestão, né, porque você começa lá com a administração científica, mas você traz até os dias atuais, né, e também da perspectiva do trade marketing, né, você também apresenta lá os canais, etc. Mas sabe que aí me gerou uma dúvida também. Por exemplo, na minha época de Unilever, a gente tinha uma clareza também de alguns canais que a gente queria, na época, diminuir a operação com esses canais. Por exemplo, quando a gente fala de atacado, o atacado, eles ajudavam a bater meta no mês. Mas para a margem de contribuição das vendas do produto era péssimo. Né? E como o atacado não tinha uma constância também de compras, né? Isso aí também gerava aqueles picos e vales, né? Que para o pessoal da área de vendas, planejamento de vendas, pessoal de marketing, isso aí é terrível, né? Então, aí, assim, eu sei que você é muito experiente, né? Também nessa praia, né? E claro que extrapola um pouco o seu trabalho, mas eu queria ouvir um pouco de você, se de alguma forma, né, você ouviu nos seus relatos, que eu tenho certeza que você tem uma riqueza enorme de informações, né? E que isso aí eu acho que também vai ser importante na hora de você explorar no futuro artigo. Então, da perspectiva metodológica, eu acho que os seus recortes já estão feitos, né, pensando nas publicações, né? Você pode trabalhar essa pesquisa mais qualitativa, né, com o estudo fenomenológico, mas no estudo de caso, né, você também pode fazer uma publicação desses estudos de caso, né? A sugestão aí talvez seja dar uma ênfase na análise cruzada, né, dos dois casos, para mostrar tanto as similaridades, mas principalmente o que você encontrou de diferente em cada um dos casos, né? Bom, em relação, né, às suas conclusões, né, eu acho que você acaba por responder tanto as questões quanto aos objetivos que você lançou de forma satisfatória, né? Bom, Rodrigo, então eu acho que assim, você tem uma tese, tem uma pesquisa que você fez, né, com potencial de publicação. Então, eu listei aqui vários journals, né, que têm publicado nos últimos 2 anos sobre essa temática. Eu não vi nada relacionado especificamente à questão da área de vendas comercial. Então, fui lá ver lá o Total Quality Management and Business Excellence, International Journal of Production Economics, Journal of Business and Management, Academy of Strategic Management Journal. Então, todos esses journals eu vi publicações recentes sobre esse tema, e eu não vi nenhum voltado mais especificamente para a questão da área de vendas. Então, eu acho que é uma chance de você
também colocar, né, um artigo nesses journals, né? Então, eu acho que, não sei se você chegou a anotar essas perguntinhas, é mais um bate-papo mesmo, né? E eu encerro a minha arguição por aqui, já agradecendo a participação. Professor Márcio, muito agradecida aí pelas suas colocações, não é? Pela sua leitura atenta, não é? E detalhada do trabalho do Rodrigo. E eu gostaria, então, de passar a palavra ao Rodrigo para que ele, não é, responda ou se coloque com relação aos comentários que o professor Márcio acabou de fazer. Muito obrigada. Rodrigo? Não, professor Márcio, é fantástico, né? Eu sempre, nas nossas conversas, eu observo que você é uma pessoa muito atenta, muito focada. Eu fico muito feliz e muito desafiado pelo tipo de leitura que você fez da tese. Assim, não respondendo, mas enriquecendo os pontos colocados, sobre a questão da cultura, e a professora Neuza, assim como você, é uma craque da área, né? Usando essa metáfora, o que eu observei é que esse tema é abordado na hora que tem a analogia às artes marciais, a analogia ao esporte, a analogia ao animal. Então, os grandes líderes, se tem esse viés muito no resultado, eles sabem que só no hard science, entre aspas, né, não vai envolver organização. Então, eles buscam aculturar a empresa através das metáforas utilizadas. Sobre essa perspectiva do trabalhador, professor Márcio, foi muito interessante, porque eu estava olhando muito a perspectiva da empresa. E quando eu fiz a disciplina do Zeca, que era para o professor Estudos Críticos e Administração, que era para o professor Luciano ministrar, mas ele passou o desafio para a professora Maria Amélia, isso abriu a minha perspectiva. E aí que eu fui estudar Trachtenberg, porque tem uma vida, né? Tem a empresa, tem o mercado, mas tem o trabalhador também. Então, a gente ampliou o escopo da própria tese, né? O que eu observo, sabe, professor, que assim, quando você olha a empresa e olha a professora Maria Amélia está até entrando agora. Professora Maria Amélia, estava falando para o professor Márcio agora, ele me perguntou, né, como surgiu, ampliamos o escopo para o trabalhador. Eu falei que foi no próprio Estudos Críticos da Administração, né, que a gente olhou não só a organização, não só o mercado, mas também uma luz de uma perspectiva do trabalhador, de uma forma mais crítica, né, sobre os impactos que ele receberia de uma implementação de tal programa. O que eu observo, professor, é assim, existe um arquétipo muito instalado em vendas do herói. O vendedor é o cara que se acorda de manhã, sai e tem que resolver tudo. É o que você falou, do primeira semana não vende nada, segunda semana não vende nada, terceira semana não vende nada e quarta tem que vender tudo, né? O que o programa de gestão da qualidade total traz é o arquétipo do soldado, tal, entre aspas, né? É que você não precisa ser brilhante um dia do mês, você tem que ser bom todos os dias do mês, por assim dizer, né? Arquetipicamente reconfigura-se a área de vendas, né? E essa equipe de canais de distribuição que você falou do trade, a tentativa que foi articulada na tese é demonstrar como marketing e as diferentes perspectivas, as mais modernas, como o Omnichannel, que o próprio professor Cobra insistiu pertinentemente para colocar, tem que ser articulado com o trade marketing, tem que ser articulado com o trabalhador para atender de uma forma eficiente os canais. Então, eu tentei responder alguns dos pontos que você falou. Posteriormente, professor, se o senhor permitir, eu vou mandar um WhatsApp, o senhor fala aqui mesmo. Eu estou muito interessado nesses journals aí que tem publicações na área, para quem sabe, assim, não dar uma encorpada, uma qualificada com os seus feedbacks e passar e tentar agregar e ir para uma publicação dessa. Rodrigo, na verdade, eu até separei já os artigos, eu criei uma pastinha, aí eu te passo os artigos que eu encontrei, né? Mas tem muita coisa mesmo, então eu acho que é uma oportunidade, né? Ok, então, professor Márcio, está satisfeito? Posso encerrar a sua fala nesse momento? Tudo ok? Espero que os obstáculos tecnológicos para poder participar.
Antes de mais nada, cumprimentando a professora pela orientação brilhante que conduziu com o orientador e o desafio que ele aceitou tentar buscar nas teorias de ideia, de qualidade, o que poderia melhorar o desempenho do vendedor. Depois da pandemia, uma das principais profissões que sofreram reduções de problemas são os vendedores. Em parte, como diz o Rodrigo, sempre estiveram vulneráveis, o controle de qualidade nem sempre eficaz. Então, o comportamento, levando em conta o comprometimento do vendedor com os resultados da empresa, sempre estiveram muito mais calcados nos aspectos quantitativos do que nos qualitativos. Então, na verdade, hoje, o vendedor precisa ter uma postura de viver a empresa como sendo um negócio dele. E isso implica, segundo alguns autores, transformar a arte do marketing na arte em que o vender não é mais importante. Os vendedores são muito cobrados e pouco estimulados. A verdade é que eles são a mola propulsora dos negócios da empresa, mas nem por isso têm as valorizações que deveriam ter. Eu acho que o grande mérito do trabalho do Rodrigo foi diferenciar a forma de atender melhor o cliente, satisfazendo suas necessidades e até mesmo as suas objeções com relação ao consumo do produto. O que acontece com o consumidor? Ele quer que o produto resolva os seus problemas. E muitas vezes o vendedor desconhece quais são esses problemas, que podem ter caráteres objetivos ou subjetivos. O que está na mente do cliente nem sempre está explícito. Ele não consegue transferir isso para o comprador porque ele mesmo desconhece as necessidades que ele tem e a importância de resolvê-las de uma forma cooperativa. Então, eu sinto que há hoje um grande impacto da venda como um instrumento de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Os produtos e os serviços são criados não para rentabilizar o negócio das empresas, mas, acima de tudo, para trazer conforto e felicidade às pessoas. Adquirir um bem pode ter uma característica muito maior do que a posse em si. É um sonho, é uma fantasia, é alguma coisa que brota na alma das pessoas e elas buscam a satisfação através de produtos e serviços. Então, eu acho que a grande contribuição dele ter abordado o tema é mostrar, sobretudo, que as teorias de Deming que foram desenvolvidas para o controle da produção podem realmente melhorar o desempenho dos vendedores, comprometê-los mais num sistema de métrica, de avaliação de desempenho, de indicadores, a uma crescente preocupação em realizar sonhos dos consumidores. E gostaria de terminar dizendo que esse assunto não se exaure em nenhuma tese, porque é um processo muito evolutivo. O Rodrigo vai sofrer muitos elogios e muitas críticas, porque sempre alguma coisa possa ter escapado na sua observação e da sua sensibilidade. O que importa é que nós caminhamos, nós saímos de uma estaca mais recuada e passamos a abordar o problema de uma forma mais objetiva e mais criativa. Qualidade é importante. Mas o que é qualidade? Na verdade, o que as pessoas buscam são realizações, satisfações ou ilusões.
A inteligência artificial está substituindo diversas funções e o vendedor, com certeza, será um desses a ser substituído. Então, nós devemos utilizar, nesse período, uma inteligência emocional que leve o vendedor a ter um bom entendimento com seus clientes, que é o desenvolvimento da inteligência relacional. Mas, finalizando, é sempre importante levar em conta que as organizações não são apenas pessoas, máquinas e equipamentos. As organizações têm alma. E, por isso, nós deveremos trabalhar, eu acho que a tese dele tem essa grande contribuição de uma abrangência maior. Levar em conta que a inteligência espiritual pode levar as organizações a um outro patamar. E esse é o grande mérito do Rodrigo, nos exercitar o pensamento, nos exercitar as preocupações do futuro hoje. E, sem dúvida, eu acho que ele conseguiu. Parabéns, Rodrigo. Professor Marcos Cobra, muito obrigada pela sua arguição, não é? Ficamos contentes que deu tudo certo e pudemos contar, não é? Com a sua presença tão relevante e a sua fala nesse momento, eu diria, nesta formatura do Rodrigo Mota. Muito obrigada, meu querido professor Marcos Cobra. Eu gostaria, então, de passar agora a palavra ao Rodrigo, se ele tiver algum comentário, algum complemento a fazer ao professor Marcos Cobra. Muito obrigada, professor. É incrível, né? O professor Marcos Cobra, como eu falei, né? Eu fiz graduação em 87, só que eu fiz pública, né? E dava aula em empresas. Eu não consegui fazer parte da feira de marketing dele há 30 anos atrás. E na qualificação, 2 anos atrás, ele me desafiou para agregar o Omnichannel, para pensar os canais de forma ampliada. E agora ele desafia para pensar sobre a inteligência artificial. Então, é uma honra absurda, né? O professor é um dínamo de conhecimento, de inovação. Eu me sinto muito motivado e desafiado para melhorar o trabalho com esse tipo de recomendação do professor. Obrigado, parabéns. Bom, então, agradeço aí não é, as respostas e os comentários do Rodrigo ao professor Marcos Cobras. Claro que o professor Marcos Cobra dispensa qualquer apresentação, não é? É um nome, não é, de referência no mercado nessa área de vendas, não é? Já tem mais de 30 livros publicados e sempre nos honra, não é? Com sua criatividade, com as suas novas publicações. Aliás, recentemente acabei de receber um e-mail dele já me mostrando, não é, a capa desse novo livro que ele vai lançar muito em breve pela GEM, que é o marketing de serviços, não é? Já está numa edição avançada e parabenizo também o professor Marcos Cobra por mais esta publicação que com certeza, não é, será de muita contribuição, valia e valor para todos nós, pesquisadores, gestores, para a nossa comunidade, e nós agradecemos aí os seus novos desafios. Continue assim, professor Marcos Cobra, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada. Bem, gostaria então agora de fechar, não é, esse segundo momento, né, daqui dessa celebração, e dizer que foi muito prazeroso, né, resgatarmos novamente aí a opinião, a visão e o olhar, não é, dos nossos membros aí da banca com tantas colocações importantes e contribuições, não é?
gostaria de realmente fortalecer palavras, né, dos nossos avaliadores, resgatando novamente essa questão da cultura da qualidade, uma vez que o Rodrigo é um defensor, não é, de carteirinha, um incansável defensor da qualidade como sendo um atributo importante, não é, tanto do hard quanto do soft, não é, para alcançar melhores resultados, não é? E como o professor Marcos mesmo comenta, a empresa é como nós, né? Nós não somos só físico, mas nós somos físico, somos mente, também somos alma. E as instituições também têm essa alma. Até no Academy of Management, nós temos uma área, não é? Que podemos colocar trabalhos que é sobre espiritualidade, quer dizer, a questão da espiritualidade no ambiente do trabalho. Eu acredito que se quisermos hoje ainda considerar esse momento todo da pandemia, nós certamente iremos valorizar e precisar cada vez mais de acrescentarmos o soft, mas também o espírito e a alma no ambiente das nossas organizações e nas decisões. E, aliás, falando nisso, o nosso ENCOAD, não é, que foi o último encontro promovido pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, tratou exatamente dessa temática, né? A humanização no ambiente de trabalho, porque nós estamos sendo de alguma forma induzidos, não é, a um processo de tecnologia importante, relevante nessa transformação digital, mas que muitas vezes não podemos esquecer que é um detalhe, não é? É uma variável que não poderá andar sozinha, independente, mas ao lado de, não é? Então, mesmo pensando nos desafios até de uma inteligência artificial, nós sabemos que esse lado espiritual, humano, não é, da nossa alma, ela precisa estar presente cada vez mais nas decisões dos nossos gestores, e esse é o nosso desafio, né? Fazer o equilíbrio sempre entre a razão e o coração, né? A alma como soft e a tecnologia como hard, né? Queria também destacar que há muitos anos atrás, quando nós começamos com o processo do Prêmio Nacional da Qualidade, não é? Nós tivemos uma aluna que resolveu fazer o estudo da cultura daquelas organizações que haviam recebido o Prêmio Nacional da Qualidade. E como era um programa novo, nós tínhamos só 3 empresas que já haviam ganho esse prêmio. Inclusive, uma dessas empresas era a IBM, a outra tinha sido, inclusive, um banco, não é? E nós conseguimos a aprovação dessas 3 empresas para estudarmos a questão da cultura e fazer exatamente esse link entre resultados e cultura da qualidade. E hoje em dia, não é, a evolução das próprias variáveis e dos atributos do Prêmio Nacional da Qualidade inclui aspectos relacionados a esse lado soft, como nós estamos aqui comentando. A empresa tem que mostrar que ela se preocupa com o ser humano, o seu funcionário, e nós pedimos, inclusive, evidências das pesquisas de clima organizacional e dos estudos, inclusive de cultura organizacional, atrelados a esse desempenho. Não dá mais para falar de desempenho sem não considerarmos esse aspecto humano tão importante. Eu acho que vai cada vez ficar mais importante a despeito da presença hoje muito forte, marcante da tecnologia, tendo em vista essa nossa transformação digital. Então, eu acho que também quero lembrar que o Rodrigo, ele é muito, não é, defensor e gosta, né? Não só defende, como gosta e pratica a abordagem qualitativa, mas ele sabe que em algum momento nós vamos ter que colocar o pezinho também em algum recorte um pouquinho mais quantitativo, até para captarmos, como bem disse o professor Felizone, essa questão de
outras variáveis intervenientes que, eventualmente, não é, podem ter uma interferência direta ou indireta no resultado dessa variável de saída, né? Então, nós temos as variáveis de entrada, as intervenientes e as variáveis de saída num processo de olhar e de entender o movimento das organizações, tendo em vista a obtenção desse resultado e desse próprio desempenho organizacional. Então, o Rodrigo foi, nesse sentido, muito feliz de ter aceito esse desafio de fazer uma transposição e fazer uma, vamos dizer assim, uma confirmação, não é? Uma verificação científica da transposição de todos os conceitos e da abordagem, não é, da gestão da qualidade total para a área de vendas. Então, acho que essa contribuição justifica plenamente o desafio que ele teve para escrever e para pesquisar na sua tese de doutorado, né? Então, eu entendo que ele cumpriu perfeitamente, não é, as etapas para chegar até esse momento, e quero lembrar que cumpriu de uma forma onde teve outros percalços ao longo dessa jornada, né? O Rodrigo teve um problema de saúde, não é, relacionado a um AVC que ele teve, e foi um momento que ele também, não é, teve que aplicar tudo que ele aprendeu no judô, na sua disciplina, né, na sua atitude, no seu comportamento, na sua visão de líder, para também enfrentar ele mesmo uma situação que foi de muito desafio no meio do seu doutorado, ele ter sofrido esse embate, não é? E que ele também se colocou à prova e conseguiu, não é, superá-lo de forma brilhante. Você foi, é e será sempre um incansável, viu, Rodrigo Mota? Então, parabéns por ter chegado até aqui, a despeito de tantas, né, de tantas pedrinhas e pedronas e montanhas que tivemos pelo caminho, mas que você conseguiu realmente, não é, mostrar que aquilo que você fala e o seu discurso realmente se transformam em realidade, em desafio, em ações, não é? Como diz o professor Cobra, realizações, satisfações, e eu diria que às vezes até algumas ilusões e desilusões, mas que no fim tudo isso resultou, eu acho que numa conquista e num resultado bastante importante, não é? Então, quero também só destacar que ao longo desse programa todo de doutorado, o Rodrigo mostrou-se assim muito produtivo academicamente, não é? Tendo apresentado inúmeros trabalhos, como ele tem colocado ali, não é, à disposição de consulta no seu currículo Lattes, não é? Participamos, não é, de inúmeros congressos, de publicações, não é, de várias atividades acadêmicas, cumprindo muito bem, não é, todos os requisitos também exigidos pelo programa aqui da PUC de São Paulo, tá ok? Então, mais uma vez parabenizo, não é, Rodrigo? Nós estivemos alguns anos atrás aproveitando esse momento de formatura, não é? Quando houve a defesa da sua dissertação de mestrado, passamos alguns anos, né? Continuamos passando alguns anos juntos, fazendo essa interlocução acadêmica que é muito gratificante, muito rica, e eu acredito que, mais uma vez, estamos aqui nessa outra formatura, né? Nesse outro degrau que você realmente alcança, e com muito brilhantismo, e com muita, não é? Com muito suor e com muitos desafios, mas você venceu todos e é um vencedor incansável, tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria, então, de encerrar aqui as minhas palavras, agradecer todas as contribuições, não é? Principalmente em relação à continuidade dessa jornada, que seriam aos futuros trabalhos que nós ainda deveremos gerar em função dessa tese, não é? Professor, inclusive, Márcio, lembrou bem dessa questão dos estudos de caso. Nós realmente vamos trabalhar os estudos de caso para entender as similaridades e as diferenças em cada um dos contextos, e eu acho
acho que todos, né, nesse momento, contribuíram muito com também o futuro da nossa jornada acadêmica a partir desse momento em que nós encerramos esta formatura, tá ok? Então, Rodrigo, muito obrigada. Em função do avançado da hora, se o Rodrigo só quiser fazer uma finalização rápida, e depois nós vamos pedir, não é, que o candidato e os convidados vão se retirar da sala virtual e a comissão fará o julgamento e atribuirá o resultado final ao trabalho e à defesa do Rodrigo. Então, Rodrigo, 5 minutos só para você finalizar e encerramos esse bloco para passarmos à avaliação do seu processo. Muito obrigada. Professora, eu, assim como comecei, agradeço aos 5 membros da banca, pessoas tão importantes na minha trajetória acadêmica, começando por ordem cronológica, o professor Marcos Cobra, professor da graduação, professor Felizone, professor do MBA, professor Vico Manhas, aquele que me apresentou a pós-graduação da PUC, professora Neuza, parceira acadêmica, já estamos indo para quase 2 décadas, né, no mestrado e agora no doutorado, professor Márcio, a quem eu conheci mais recentemente, por intermédio do professor Luciano, mas que se mostrou de uma gentileza e de um conhecimento absurdo. Tenho que agradecer também aos demais professores, especialmente, entre tantos outros, a professora Maria Amélia, ao professor Luciano, que ampliaram os objetos de interesse, né, com uma perspectiva crítica também. Agradeço a todos os camaradas incansáveis que estão aqui presentes, aos camaradas da PUC, outros amigos, tem aqui o Daniel, da época da GV, tem a Patrícia, que tem me ajudado em outros projetos, minha família, meu pai está aqui, a esposa dele, a Regina, está aqui, a minha esposa, a Cíntia, está aqui também. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas para que esse dia aconteça. Falando do dia, agradeço o Diego pela contribuição para fazer isso acontecer, a Paula, uma pessoa muito atenciosa, agradecendo a ela, agradeço a todos os membros do programa também. Quero dizer que eu me sinto muito motivado e desafiado de traduzir esta tese, todos esses feedbacks que foram muito bem passados pelos professores, em novas produções. De certa forma, é como quando você pega uma faixa no judô, né, professor Márcio? Você vê que você agora começou tudo de novo, né? Tem muita coisa para ser construída e para ser elaborada a partir daqui. Então, sinceramente, a todos vocês que eu citei, se porventura eu não citei alguém, eu peço perdão, o meu muito obrigado por tudo que foi feito e pelo dia de hoje. Posto. Microfone, Pois não? Tá. Não, então, o microfone estava desligado. Certo. Então, isso posto, eu peço que o Daniel, não é? Já também agradecendo, né, por todo esse suporte, essa presença aqui nesse momento, que ele, então, nos ajude aí nas próximas etapas, não é? Fechar a sala, não é? Para os participantes e o candidato, e para que a banca possa, não é, atribuir o conceito e voltarmos na sequência. Acredito que, sei lá, 15 minutos no máximo, nós já poderemos estar retornando, tá ok? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu vou parar a gravação, então, professora? Pois não? Prontinho, parei?